Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Mais uma vez temos a alegria e o prazer de estarmos aqui no nosso Vem Estudar Comigo. Sei que Deus tem edificado a sua vida e temos falado de assuntos tão importantes, né? Queremos aqui agora rememorar alguns assuntos que nós falamos na lição passada, né? Nós entramos no capítulo 6 e falamos sobre a tribulação, né? O período que é dividido em duas partes: tribulação e grande tribulação. Ou seja, a tribulação ela aconteceu no período após a ressurreição, no período que Jesus estava já tinha ressurreto, na época dos apóstolos, isso no ano 70. E o segundo período é o período do arrebatamento, que é, então, quando fala sobre a grande tribulação. Nós estamos agora, estamos estudando sobre teorias sobre o milênio. Então nós falamos algumas coisas sobre o milênio, né? Lemos algumas referências sobre o milênio. E então vamos falar agora alguns pontos, né? Que as pessoas, os intérpretes do Apocalipse, eles são divididos, né? Como abordam o capítulo 20. Então nós vamos falar, existe aí os amilenismo. Seria o amilenismo. Então anota aí o primeiro ponto. Amilenismo. Ensina que não haverá nenhum milênio. Os amilenismo. Amilenismo. Nossa. Oi, Jorge. Está enroscado aqui a minha língua. Pelo menos na Terra, alguns simplesmente dizem que, como o Apocalipse é simbólico, não há sentido algum em falar em um milênio literal. Isso é o que eles dizem. Mas não é só no Apocalipse, né, que fala de milênio. Fala Isaías também. Isaías também. É. Né? Isaías, o capítulo 65 de Isaías. Aí tem agora também os pós-milenismo. Né? Outra corrente começou a espalhar-se a partir do século XVIII. Seus adeptos interpretam os 1000 anos do milênio como uma extensão do período atual da igreja. Sim. Certo? Que é o que a gente tem visto, né? Vários irmãos assim de nomes, né? Eles creem desse jeito, que a gente está no milênio. Né? Mas só que o milênio fala de paz, que o leão né? vai comer palha. Isso. O leão ainda não está comendo se palha, você botar a mão na boca do leão, ele vai te morder. Então, não, né? Ensinam que o poder do evangelho ganhará o mundo todo para Cristo e a igreja assumirá o controle dos reinos seculares. Olha, nada a ver, né? Nada a ver. Bom, e tem os, que agora anota aí também, pré-milenismo. Interpreta as profecias do Antigo e Novo Testamento de maneira literal, observando, porém, se o contexto assim o permite. Isso. Entendem que o retorno de Cristo, a ressurreição dos salvos e o tribunal de Cristo serão antes do milênio. Eu também creio. No fim deste, Satanás será temporariamente solto para enganar as nações, sendo derrotado para todo sempre. Por fim virá o grande trono branco, que proferirá a sentença final de todos os habitantes do planeta Terra, inaugurando o reino eterno, novo céu, uma nova terra. É para lá que eu vou. Você não? Que? Também, ué. Glória a Deus, você viu aí, ó. No milênio, é não que falou você nada. falou, é pra lá que eu vou, lembrei de um hino. E fiquei na minha cabeça. O milênio será um reino terreno em que Cristo reinará em Jerusalém. E em que todas as promessas feitas ao patriarca Abraão, né? A aliança abraâmica. Deixa eu ler, Jorge. Vamos ler lá, não, mas tem que ler mesmo. Gênesis capítulo 12, versículo 7. O Senhor apareceu a Abrão e disse:
a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Ele, nessa época, ainda não tinha o nome de Abraão. Né? Serão concretizadas em Ezequiel 47, versículo 48, ou versículo 48? Não, é capítulo. É. Uhum. É muito grande, É gente. muito grande, né? Então, assim, você mas é o aí, final, amor. É. Bom, tá bom. É. Vamos lá. Ezequiel, se você quiser ler 47. um capítulo e o outro, eu deixo. Não. Vamos lá. É isso. Ezequiel, capítulo 47. É 23, né? O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. Tá bom para você ler? Tá bom. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Então, ele me levou, ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, que é os bolonhos que está tendo agora, né? Que está se abrindo buracos em volta do Mar Morto. Bolonhos. Bolonhos, né? Bolonhos. E eles são de água doce. Você vê? Porque essa água flui para lá, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até em Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas margens do rio. Suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Assim diz o soberano Senhor, estas são as fronteiras pelas quais vocês devem dividir a terra como herança entre as 12 tribos de Israel, com 2 porções para José. Vocês a dividirão igualmente entre elas, visto que eu jurei de mão erguida que a daria aos seus antepassados. Essa terra se tornará herança de vocês. Essa é a fronteira da terra. No lado norte, ela irá desde o Mar Grande, indo pela estrada de Etron, passando por Lebo Amate até Zedade, Berota e Sibraim, que fica na fronteira entre Damasco e Amate, e indo até Azer Aticom, que fica até a extremidade de Aurã. A fronteira se estenderá
desde o mar até Azar-Enã, ao longo da fronteira norte de Damasco, com a fronteira de Amate ao norte. Essa será a fronteira norte. No lado leste, a fronteira irá entre Aurã e Damasco, ao longo do Jordão, entre Gileade e a terra de Israel, até o mar oriental, prosseguindo até Tamar. Essa será a fronteira leste. No lado sul, ela irá de Tamar até as águas de Meribá, Cádiz, prosseguindo então ao longo do ribeiro do Egito, até o Mar Grande. Essa será a fronteira sul. Então o Senhor foi determinando as fronteiras. No lado oeste, o Mar Grande será a fronteira, até de frente de Lebo a Mate. Essa será a fronteira oeste. Distribuam essa terra entre vocês, de acordo com as tribos de Israel. Vocês a distribuirão como herança para vocês mesmos e para os estrangeiros residentes no meio de vocês e que têm filhos. Vocês os considerarão como israelitas de nascimento, juntamente com vocês. A eles deverá ser designada uma herança entre as tribos de Israel. Qualquer que seja a tribo no qual o estrangeiro se instale, ali vocês lhe darão a herança que lhe cabe. Palavra do soberano Senhor. Agora é a outra, né? O capítulo 48. Ezequiel 48. A divisão da terra. Essas são as tribos relacionadas nominalmente. Na fronteira norte, Dan terá uma porção. Até Lebo-Amate, até Azaenã, a fronteira norte vizinha. Acho que a gente tem que ler não, né? Que vai falando só das fronteiras. Aí vai falando das tribos, todas as tribos. Que vai ter a fronteira e onde será. Azer, Naftali, Manassés, Efraim, Ruben, Judá. Todos terão uma porção. Margeando o território de Judá, do leste a oeste, estará a porção de vocês. Apresentarão como dádiva sagrada. Terá 12,5 quilômetros de largura. E o seu comprimento do leste a oeste, equivalerá a uma das porções tribais. O santuário estará no centro dela. A porção sagrada que vocês devem oferecer ao Senhor terá 12,5 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura. Essa será a porção sagrada para os sacerdotes. Terá 12,5 quilômetros de comprimento. Ou seja, o que ele está dizendo aí no Ezequiel 48, 47, 48, é que no milênio vai ser de fato né, o cumprimento da divisão de maneira verdadeira e concreta, que não teve direito na época. Porque eles não expulsaram, né, os moradores. Não expulsaram os moradores da terra. Então, nesse milênio vai ter, e o santuário vai estar no meio, né? Meio, sim. No meio dela. Agora, aqui fala assim que o milênio trará o cumprimento completo das alianças bíblicas de Deus com Israel. Então dá para você notar que é o cumprimento daquilo, da primeira determinação de Deus a respeito da divisão da terra de Israel quando eles entraram na terra. Só que o povo de Israel não cumpriu, não obedeceu aquilo que Deus tinha determinado. Porém, no milênio, isso vai acontecer. Posso ler o último versículo? Lê o último 35. Versículo. A distância total ao redor será de 9 quilômetros, e daquele momento em diante, o nome da cidade será: O Senhor está aqui. Que coisa linda, hein? Que cidade abençoada. Agora, então, o que não houve antes, vai haver no milênio. Então, aqui nós encerramos a parte que é a escatologia de Apocalipse. Agora nós vamos entrar na síntese do Antigo Testamento. Ou seja, é uma descrição de cada livro da Bíblia. Quem foi o autor... Do Velho Testamento, né? E do Novo também depois. Quem foi o autor, né? O título
o tema e a esfera de ação. Pode parecer que não tenha a sua importância, né? Porque agora, nesse período aqui que nós vamos falar, até o final deste módulo, ele vai falar de todas as sínteses, inclusive até o livro de Apocalipse. Né? Interessante, é como ler a Bíblia toda. Sim. Né? E resumidamente. Então, vamos em primeiro lugar à síntese de Gênesis. Muito embora você encontra isso também na sua Bíblia, né? Uhum. Não de maneira mais aprofundada, mas na sua Bíblia, por exemplo, tem a síntese de cada livro. Lá quem foi o autor, quem foi o escritor. Eu acho que a gente seria bom, interessante, a gente não, porque isso está na Bíblia de cada um, de cada pessoa. Não, Jorge, mas olha, dá para ver que aqui tem mais estudos, olha. Então vamos lá. Vamos. Bom, Gênesis, anota aí, Gênesis, o autor. Até o século XVII, as comunidades judaicas e cristãs imputaram a Moisés a autoria do Pentateuco. Em 1671, estou vendo que é importante mesmo, né? Em 1671, Baruch Spinoza colocou em dúvida a autoria mosaica, insinuando a possibilidade de Esdras ter sido seu autor, surgindo várias correntes contrárias sobre esse assunto. Todavia, outros livros do Antigo Testamento citam-no como obra dele. Em Juízes, capítulo 1, versículos 7 e 8. Obra dele quem? De Esdras ou de Moisés? Juízes. Não, Pra cima. Juízes. Juízes 1, capítulo 1, versículos 7 e 8. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribui por aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Não entendi, mas vamos lá. Peraí, mas depois o 23. Vamos ver que vai explicar. 23, capítulo? Capítulo 23, versículo 6. Não tem. Não tem? Então é versículo. Então, peraí. Não é Josué? É Josué, gente. É Josué. Perdão, gente. Perdão. Por isso é bom, né? A gente é falho. A gente comete falha. É Josué. Por isso que eu não entendi. Capítulo 1, versículo 7 e 8. Aí agora eu acredito que sim. Vamos lá. Oh, meu Deus. Apaga tudo aí, gente. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então ele está querendo dizer o seguinte: não deixe de falar as palavras deste livro, é o indicativo, né? De que Moisés, né? Que escreveu, né? Escreveu. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Então aqui fala que ele escreveu. Isso. Né? Vamos ver lá no livro de Esdras que ele está falando aqui. Não, amor, vamos ver também. Eu sei, mas peraí, vamos ver lá no livro de Esdras, que ele está falando aqui que possivelmente foi Esdras, no capítulo 3, versículo 2. A gente seguir uma sequência. Não sei. Encontrou-se um rolo. Não. É no capítulo amor. 3, Sé. Capítulo 3. Ela pegou o 6, gente. Capítulo 3, versículo 2.
Então Jesua, filho de Josadaque e seus colegas, os sacerdotes e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Esse é o indicativo, porque no próprio Esdras, no próprio livro de Esdras. É. Vamos ver agora. 1 Reis. 1 Reis, capítulo 2, versículo 3. Obedeça ao que o Senhor, seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. Então, acho que já provou, né? Sim, com Quer certeza. ler Neemias 8.1? Neemias 8.1. Neemias 8.1. É sempre importante você anotar cada referência. Todo o povo, vai falar a mesma coisa, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Talvez seja aí que esse Baruque, achou que tinha sido... Talvez seja aí que ele tenha achado que foi era Esdras. Por quê? Porque Esdras era um escriba. Escriba é o escritor, aquele que escreve, né? Então ele era um escriba, ele era um escritor. Fica balançando a coisa. Ai, perdão. Bom, é que tá calor aqui, né? Os escritores do Novo Testamento estão de pleno acordo com os do Antigo. Falam dos 5 livros em geral como a lei de Moisés. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 39. Capítulo 13, versículo 39. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado, de todas as coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Pela lei de Moisés. Hebreus, capítulo 10, versículo 28. Capítulo 10, versículo 28. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Amém. Para eles, ler Moisés equivale a ler o Pentateuco. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Segundo Coríntios 3:15. Capítulo 3, versículo 15. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Veja que ele fala, então, ler Moisés, porque ele fala, quando Moisés é lido. Então ele fala do livro de Moisés, né? Por fim, as palavras de Jesus dão testemunho à autoria mosaica. Porque se de fato cresceis em Moisés, Jesus disse, né? Também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Olha. Quer mais uma prova cabal disso? Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, já está em João, né? Isso. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 46 e 47. O título, agora é o título, né? Nós lemos primeiro o autor. Agora, o título. Este livro é bem definido pelo seu título, Bereshit, que é assim, B-R-E-R-E-S, que no hebraico significa princípio. Relata
a história da origem de todas as coisas, o princípio do céu e da terra, o princípio dos mares, dos peixes, dos animais, do homem, da mulher, do primeiro casamento, do primeiro homicídio, da queda, do primeiro sacrifício, da redenção das nações e de Israel, e também, por último, o povo escolhido. Isso é o título. Agora, tema. Segundo o israelita Meir Pillman, que esse livro tem sido chamado de viveiro das gerações da Bíblia, pelo fato de nele encontrarem todos os começos de todas as grandes doutrinas referentes a Deus, ao homem, ao pecado e à salvação. E vamos ver agora a esfera de ação, né? Da criação até a morte de José, abrangendo um período de 2315, aproximadamente de 4004 a 1689 a.C. Amém? Então aqui nós falamos sobre a síntese do livro de Gênesis. Agora vamos para a síntese do livro de Êxodo. Como em Gênesis o autor é Moisés. O título, o vocábulo Êxodo, vem do grego, cujo significado é sair. Os tradutores da Septuaginta deram ao livro esse título porque narra a saída do povo de Deus do Egito. São coisas que parecem, né, mas elas são importantes para a gente poder conhecer, né, e falar com convicção, né, daquilo que a gente conhece. Agora vamos ao tema do Êxodo, né? A ideia central do livro é a saída de Israel do Egito e a redenção pelo sangue. Êxodo é um livro de redenção. Yahvé livra o seu povo da servidão egípcia, mediante seu poder manifesto nas pragas, e também o redime pelo sangue. Por sangue. Não pelo sangue. Por sangue. Em torno dessa ideia concentra-se a história de um povo salvo pelo sangue, amparado pelo sangue e tendo acesso a Deus pelo sangue, ou seja, nunca tinha visto dessa forma, né? Pelo que sacrifício. Aí já foi pelo sangue, tudo né? Tudo era cobertura pelo sangue. O sangue era a única coisa que conseguia. Nesse caso aqui, não é que o sangue remia. O único sangue remidor que remiu a gente dos pecados é o de Jesus. Mas isso sangue, apontava já para a obra redentora de Jesus. Apontava, né, para a obra redentora. Para mas o aqui, que Deus ia fazer através de Jesus. Aqui, se havia uma espécie, por exemplo, na questão quando era feita expiação de pecado, era feita uma espécie de perdão, mas não um perdão permanente, um perdão perpétuo, mas era um perdão momentâneo era uma cobertura vida, só, não era tirado, né? Para que ele pudesse, então, ter o direito de aguardar, né, a promessa feita a Abraão. Que era Jesus. Ou seja, você lembra daquela passagem que fala do rico e o Lázaro? Que o Lázaro estava no seio de Abraão? É isso aí. Ou seja, o sangue, toda vez que eles apresentavam e era feita a expiação do pecado, eles se arrependiam, ofereciam holocaustos a Deus, este sangue, o que ele podia fazer? Garantir-lhes que eles pudessem aguardar e esperar na promessa feita a Abraão. Amém. Né? Glória a Deus. Com a finalidade que fosse uma nação santa e um reino de sacerdotes. Os israelitas necessitavam de uma revelação de Deus para orientá-los na conduta e no culto de sua nova vida. Acusados pelo pecado, acusados de pecado pela santidade da lei, os israelitas sentem a necessidade de purificação. Então Deus proporcionou a eles um sistema de sacrifício, como eu falei agora, né? Para que pudessem se aproximar do Senhor e lhe prestar culto. Para tanto, Deus lhes dá o tabernáculo e a ordenança de um sacerdote. Eles vão até um pouco mais além daquilo que eu falei. Porque Deus é um Deus santo. Ninguém podia só chegar
perante a santidade de Deus. Então, para que pudesse, então, os sacerdotes e o sumo sacerdote chegasse perante Deus para receber de Deus as orientações para guiar o povo, eles precisavam do sacrifício de sangue. E este sangue garantia que este que eu falei que era o sacrifício que era dito como expiação de pecado, quem oferecia era o sumo sacerdote uma vez por ano. Então, quando ele levava todo o pecado de todo o povo, através dos 2 bodes, que eram 2 bodes, um era o bode que a gente chama de bode expiatório. Ele confessava, colocava a mão na cabeça daquele bode e falava todos os pecados da nação de Israel. Depois que ele terminava de falar os pecados da nação de Israel, esse bode era solto no deserto. Não era o bode emissário esse? Esse é o emissário, né? Aí o expiatório é o que era morto. Que era morto. E ele pegava o outro e também colocava a mão na cabeça também. Falava os pecados todos do povo de novo e sacrificava. Esse era o bode expiatório. Bem lembrado. O primeiro era o bode emissário, que levava o pecado para o deserto, e o outro era o bode expiatório. Jorge, por que será que tinha esse bode que ficava solto no deserto perambulando? Porque o pecado não era de todo. Ele não podia ser aniquilado. Então isso queria dizer que o pecado não era aniquilado, né? Não era aniquilado. Entendeu? Só foi aniquilado na cruz. Na cruz o pecado foi aniquilado. Era sacrificado e o outro era... Isso. O outro... Então, esse que era da expiação era justamente para que o povo, Moisés, sacerdote, pudesse chegar a Deus. E esse outro simbolizava que não era de todo tirado, né? Não. Mas ele levava... Esperava a redenção, né? Ele levava... O bode, coitado, o emissário, levava... Imagina, o bode morrer no deserto. Acho que o peso do pecado era muito grande. Porque senão não falaria no ouvido dele, né? Sim, e contava aqui no pé do ouvido do bode. É muito estranho, né? Não, gente? Imagina essa cena. O sacerdote falando, o sumo sacerdote falando na orelha do bode. Todos os pecados. E depois falando na do outro, e depois aí corta a cabeça. Mas esse aí é muito estranho, né? Mas Deus tem o seu jeito. Agora vamos ver a esfera de ação do livro de Êxodos. Sempre é bom mencionar o livro, né? Faltam evidências conclusivas sobre a precisa do Êxodo segundo Paul Hoff. Há 2 opiniões principais a respeito dessa questão. De acordo com a primeira opinião, o Êxodo seria datado mais ou menos em 1440 a.C., conforme a segunda. Ocorreu no reinado de Ramsés II, que era o rei do Egito, né? Entre 1260 e 1240 a.C. E esse autor conclui afirmando que não há dúvida alguma de que os israelitas saíram do Egito no lapso compreendido entre 1450 e 1220 a.C. Assim, é possível que o livro de Êxodo tenha sido compilado na caminhada pelo deserto. Irmãos, é muito importante tudo isso, porque isso faz parte da teologia. Como nós estamos estudando teologia, é importante a gente conhecer também a síntese de cada livro para a gente ver a veracidade daquilo que nós estamos lendo. Bom, é você? Tirou meu barato aqui, irmão. Agora é a minha vez, né? De ler e ele descansar um pouquinho, né, amor? Falei demais, né? Não, falou não. Levítico agora. Autor, como em Gênesis e Êxodo, o autor é Moisés. Tema: Levítico apresenta as leis pelas quais Israel haveria de manter sua comunhão com Deus. Instrui como um povo redimido pode aproximar-se de Deus pela adoração e como a comunhão pode ser mantida por meio da santificação. A mensagem de Levítico é o acesso a Deus
é somente por meio do sangue, e o acesso assim obtido exige a santidade do adorador. Deixa eu falar uma coisa. Você pode ver o seguinte, não há diferença. Nós estamos vivendo nessa época do Novo Testamento, não há diferença, porque também só podemos chegar diante de Deus pelo sangue de Jesus. Sim. Né? O sangue dele foi derramado para nos dar o livre acesso a Deus. O livre acesso a Deus. Então, gente, olha só. Antigamente era né? Pelo sangue dos animais, agora é pelo sangue de Jesus que tirou o pecado do mundo. Isso, ele tirou. Tirou. Já o emissário né, só levou para o deserto. Só levava para o deserto. Deus é intrinsecamente santo e chama o seu povo para ser santo, dando-lhe o padrão de obediência pelo qual pode manter a santidade. Gente, se vocês ainda não leram o livro de Levítico, talvez por achar que é meio chato ler livro de leis, não é não, gente. O livro da lei deixa a gente admirado, que se o povo de Israel tivesse obedecido, como seria maravilhoso, sabe? A gente fica admirado. Mas mostra também a incapacidade do homem mortal em si próprio manter a santidade, porque ele era todo feito em pecado. Sem ele a estava debaixo da escravidão do pecado. Do Espírito. Somente pelo sangue de Jesus e pela habitação do Espírito em nós. Então, agora a esfera de ação do Levítico. A data exata em que este livro foi escrito permanece incerta, embora tenha ocorrido sem dúvida durante a peregrinação no deserto antes da morte de Moisés. Agora vamos à síntese de números. É bem rápido, né? Autor de números, como Gênesis, Êxodo e Levítico, o autor também é Moisés. Título: o nome hebraico desse livro é Bemidbar, que significa no deserto. Sendo assim, tem esse título porque trata do registro dos 2 censos de Israel antes de o povo entrar em Canaã, no princípio e no capítulo 26. Tema: o livro mostra como os israelitas fracassaram em cumprir os mandamentos de Deus. Números documenta que, quando o povo de Deus permanece fiel às condições da aliança, é cercado de bênçãos. Do contrário, quando desobedece, a recíproca é verdadeira. A maldição acompanha. Quase toda aquela geração que havia presenciado os sinais operados no Egito, por não crerem nas promessas de Deus, não entrou na terra prometida e, consequentemente, pereceram no deserto por castigo. É uma história trágica de falta de fé, de queixas, murmurações, deslealdade e rebeliões. É triste, né? Mas tem muita gente ainda desse jeito. Isso não foi uma prerrogativa só desse povo aqui nessa época. Não. Hoje nós estamos vivendo a mesma coisa. O povo não está dando crédito à pregação do evangelho. Consequentemente, vão também sofrer as mesmas consequências. Né? Não é porque lá... é Velho Testamento. Não. As consequências são as mesmas. A Bíblia fala que tudo que está escrito na Bíblia, para o nosso exemplo, foi escrito. Então, que a gente não perca a nossa fé. Porque tudo isso aqui, as queixas, as murmurações, a deslealdade, as rebeliões, foi por falta de fé. E hoje existe por falta de fé, a desobediência contra Deus. Porque não crê em Deus de verdade. Sabe? Crê no que vê. E fé, queridos, não é crer no que vê. A fé, você tem a certeza o quê? Das coisas que não se veem. E a prova do que você espera. Que você espera, sabe? Então, temos que reagir com fé. É difícil? Claro que é. Mas nós temos o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que habita em nosso espírito, a Bíblia diz que é o mesmo que ressuscitou Jesus. Gente, é poder demais.
É poder demais. Só que para isso você tem que crer. Crer. Agora, esfera de ação. Abarca um espaço de quase 39 anos, desde 1490 até 1451 antes de Cristo. É difícil, irmãos, porque as pessoas querem entender Deus pelo raciocínio lógico e humano. E Deus é espírito. E nós só vamos entender Deus, ter a revelação de Deus pelo Em espírito. Agora, Deuteronômio. Autor. Como em Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, o autor de Deuteronômio também é Moisés. Então ele escreveu 5 livros, né? O Pentateuco. Por isso se chama Pentateuco. Título: Deuteronômio provém da versão grega que significa segunda lei ou repetição da lei. Se você leu Deuteronômio, você percebeu isso. Que ali ele fala, vai falando, repete tudo de novo. De Levítico. Mas de maneira mais concisa, né? Moisés recordou os preceitos da lei à nova geração, para que gravassem em seus corações. Depois disso, escreveu esses preceitos em um livro. Então, Moisés falou de novo porque era a nova geração. Porque aquela geração que não creu ficaram no deserto. Todos morreram. Tema: Moisés conduziu Israel do Egito às fronteiras da terra prometida. Deus havia sido fiel para com Israel, ao dar-lhe vitória sobre seus inimigos. Agora que o tempo de sua partida estava próximo, Moisés resume diante da nova geração, numa série de discursos, a história passada de Israel, e nesse resumo baseia-se as admoestações e exortações que tornam Deuteronômio em um grande sermão exortativo para Israel. Com brilho, Paul Hoff definiu Deuteronômio como livro de piedade, uma exortação viva e opressiva, recordando as graves consequências de se esquecer os benefícios do Senhor e apartar-se do seu culto e de sua lei. Esfera de ação? Nas planícies de Moabe, durante 2 meses, o que ocorreu em 1451 a.C. Agora vamos para Josué. Autor. Sua autoria tem sido debatida com veemência pela alta crítica. Tradicionalmente, os judeus têm atribuído a autoria a Josué. Tema: a morte de Moisés marcou o fim da época da formação da vida nacional de Israel. A nação está agora em condições de tomar posse de Canaã, cumprir sua missão de ser testemunha às nações quanto à sua unidade e defender a palavra e a lei de Deus. Josué é um livro de vitória e possessão, que apresenta o quadro de Israel, outrora rebelde, agora transformado num exército disciplinado de guerreiros, subjugando as nações que lhes eram superiores em número e poder, por tão somente seguir a liderança teocrática do Senhor. Que glória, né? Não era a quantidade de pessoas, né? Mas eles foram treinados por Deus. Né? Que exército lindo, né? Maravilhoso. É como nós estamos sendo treinados também, né? Temos vencido muitas batalhas, né? Nós também vamos vir com Jesus para uma batalha final. Esfera de ação. Desde a morte de Moisés até a morte de Josué, cobrindo um período de 24 anos. Agora vamos a Juízes. Juízes tem de tudo, né, gente? Tem de tudo. O autor é anônimo. Entretanto, a tradição judaica o atribui a Samuel. Mas ninguém afirma isso com certeza. Tema: a desobediência de Israel resultava em opressão nas mãos dos povos vizinhos. Em sua aflição, Israel clamou ao Senhor, pedindo socorro. E Deus respondeu aos clamores dos israelitas, proporcionando-lhes juízes ou libertadores.
Enquanto o libertador governava, os israelitas permaneciam fiéis. Mas quando o libertador morria, o povo voltava à apostasia. Segundo Meyer Pirman, a história do livro pode resumir-se em 4 palavras: pecado, servidão, arrependimento e salvação. Veja que todo ato de desobediência, né, tem uma consequência. Como as peças que a gente vê na igreja, né? Que a pessoa começa a pecar e aí vai colocando correntes. Porque é o que acontece. Quando peca, vem o que? A escravidão. A pessoa fica presa. Mas clama ao Senhor e o Senhor livra. Vem e livra. Ainda assim, gozamos da misericórdia e do amor, da longanimidade de Deus. Esfera de ação. Juízes é o único livro que registra um longo período da história de Israel, da morte de Josué até a magistratura de Samuel. Agora, Ruth, né? Deixa eu ver. Autor de Ruth. A autoria é desconhecida. Uma tradição judaica posterior atribui a Samuel a autoria deste livro. Tema: o livro de Ruth apresenta o galardão a quem, frente às adversidades da vida, permanece fiel. Veja só, hein? Isso tem semelhança, né? Todos nós vamos receber também o galardão quando chegarmos pela nossa fidelidade ao Senhor. É uma história de fidelidade tanto humana como divina. Davi Dockery sintetizou bem o livro em 4 momentos. A opção da fé, que vai de Juízes 1 a 22. Quer ler, amor? Vamos ver. O desafio pela fé e uma reivindicação pela fé e um filho por causa da fé. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entregarei a terra em suas mãos. Jorge, é Ruth. Você falou. É Ruth. Ruth. Gente, perdão, hein? De novo, tô falando. Ruth. Ruth. Vamos lá. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Maalon e Quilion. Era efrateus de Belém de Judá e chegaram a Moabe e ficaram lá. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram, olha, já começam os erros, né? Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Ofra e a outra Ruth, que Ruth era moabita. E ela entra na família de Jesus. Depois de terem morado por lá quase ela é vó de Davi. Vocês vejam uma coisa, vê a grandeza da misericórdia de Deus. Porque os filhos de Moabe e de Amon eram, na realidade, filhos do incesto entre Ló e suas filhas. Dali nasceram os moabitas e os amonitas. Ou seja, era fruto de um incesto, um pecado horripilante. Mas a gente vê que Deus é tão misericordioso que até mesmo onde nasce um pecado tão ruim, nasce uma pessoa como Ruth, né? Isso é muito maravilhoso. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreu também Maalon e Quilion. E Noemi ficou sozinha, seus 2 filhos e o seu marido. Noemi e Ruth voltam para Belém. Quando Noemi soube que em Moabe que o Senhor viera em seu auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinham morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às suas 2 noras: vão
e voltem para a casa de seus pais ou de suas mães. Que o Senhor seja fiel e leal com vocês, como vocês foram leais com o falecido e comigo. Você vê que a lealdade de Ruth, né, fez com que Deus também... Né? Das duas, amor. Eu sei, mas uma voltou para a terra. O Senhor conceda a cada um de vocês que encontre segurança num lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar bem alto. Eles disseram: não voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ter filhos para que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo, para o seu Deus, volte para ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo, que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Tão lindo, né? Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Que lindo, gente. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Até onde? 22. Até o 22. Prosseguiu, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu: não me chame Noemi, chame Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta, por que eu me chamaria ou me chamo Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe essa desgraça. Gente, como é difícil quando a gente não entende, não conhece o propósito de Deus, né? Porque aqui ela, Noemi, não conhecia o propósito de Deus. E nós, da mesma forma, quando tudo está doendo, quando tudo está tão difícil, a gente também acha que Deus se voltou contra nós. Não, que Ele está cumprindo um propósito. E que esta parte da nossa vida faz parte do propósito de Deus. Aqui, a parte da vida dela... Imagina, né? Ela perdeu o marido e os filhos. 2 filhos. A parte da vida dela fazia parte de um propósito, ainda que pareça para nós algo tão aterrador. Mas não é. Foi assim que Noemi voltou das terras